E aí, meus queridos, hoje eu vou falar para vocês sobre as classificações do relevo brasileiro. É interessante que vocês fiquem atentos, porque são três autores, são três classificações diferentes e cada classificação adota um critério, tem uma característica específica, beleza? Eu vou iniciar falando sobre a de Haroldo de Azevedo, que é a mais antiga e, obviamente, a mais simples, porque naquela época, na época da classificação do relevo, aqui do nosso território, os recursos tecnológicos não eram, obviamente, tão evoluídos quanto nos dias atuais. O Haroldo de Azevedo, ele classificou o território brasileiro em dois grandes grupos. No caso, os planaltos e as planícies. É importante vocês lembrarem que essa classificação de relevo aqui do Brasil, elaborada pelo Haroldo, tomava como base o critério a altimetria, ou seja, as altitudes que esses relevos possuíam. E de acordo com o Haroldo, os planaltos eram aquelas formas de relevo onde as altitudes eram superiores a 200 metros e as planícies onde as altitudes eram inferiores a 200 metros. Beleza? Vale destacar, como vocês podem observar nesse mapa aqui ao lado, que o Haroldo de Azevedo classificou o território em 8 unidades. 8 unidades, beleza? Sendo que existia um predomínio de planaltos. Como vocês podem observar, a região de Planalto ela é muito maior do que as regiões de planícies, beleza? Agora eu vou trabalhar com vocês aqui rapidamente sobre a de Aziz Abissab, que foi a segunda classificação do relevo brasileiro. O que chama a atenção aí na classificação do Abissab é que ele era discípulo aqui do Haroldo, certo? Então ele tomou como base alguns detalhes do Haroldo de Azevedo, que o Haroldo de Azevedo fez na sua regionalização, na sua classificação, perdão. Então, o Aziz, além da altimetria, certo? O Aziz Abissab adotou o critério morfoclimático. Ou seja, o Aziz Abissab levou em consideração a relação existente entre o clima e o relevo aqui no nosso território. E aí ele classificou o território, o nosso relevo, perdão, em dois grandes grupos também, no caso os planaltos e as planícies. Só que aí vem o grande diferencial dessa classificação do Aziz para a do Haroldo. Além da altimetria, como eu tinha citado anteriormente, o Aziz utilizou o critério morfoclimático, ou seja, o processo predominante em cada unidade de relevo, ele vai ser diferente. Então, no Planalto, nós vamos ter o predomínio dos processos erosivos, ou seja, da erosão, e nas planícies eu vou ter o predomínio do processo de deposição de sedimentos, de acúmulo de sedimentos. A outra diferença entre essas duas classificações foi a quantidade aqui de unidades geomorfológicas. No Haroldo de Azevedo eu tinha 8 unidades, na do Aziz eu já vou ter 10 unidades de relevo, certo? E por fim, a de Jurandir-Roys. A de Jurandir-Roys é a mais recente, é a mais utilizada aí nos vestibulares, no Enem. O que chama a atenção nessa classificação aqui do relevo de Jurandir-Roys foi porque ele teve uma ajuda muito importante, uma ajuda tecnológica, que veio do projeto Radan Brasil. Esse projeto, a princípio, ele era bastante utilizado na região da floresta amazônica. Só que com o passar do tempo ele se expandiu para outras regiões do Brasil. E essas imagens colhidas aí por aviões, imagens aéreas, ajudaram Jurandir-Roys a elaborar uma nova classificação do relevo brasileiro, certo? E aí, outra coisa que chama a atenção na classificação do Jurandir-Roys foi o fato dele acrescentar as depressões, ou seja, além dos planaltos e das planícies,
eu vou acrescentar na classificação do Jurandir-Royce as depressões que são divididas em relativas e absolutas, beleza? Relativa quando está localizada acima do nível do mar, absoluta quando estão localizadas abaixo do nível do mar. Vale ressaltar que a depressão, de acordo com o Jurandir-Royce, ela é uma forma de relevo aplanada, onde as altitudes no seu entorno são superiores à daquele local, certo? Outra coisa que chama a atenção na do Jurandir-Royce, para você ver o grau de detalhamento dessa classificação do relevo, foi a quantidade de unidades geomorfológicas. No Haroldo eu tinha 8 unidades, no Aziz 10 unidades e no Jurandir-Royce eu tive a presença de 28 unidades, certo? Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvidas, comenta aí, por gentileza.